Bom, sejam todos bem-vindos. Hoje é a nossa segunda aula do nosso workshop de avaliações psicológicas de alta performance. O que é que todo psicólogo deve saber, né? Vamos para o próximo slide. Ontem aconteceu a aula 1. A colega, sócia e amiga Manuela, ela ministrou a aula 1. Para quem não assistiu a aula 1, está lá disponível a gravação no nosso grupo VIP, da comunidade de avaliação psicológica, tá? Então, fica atento lá, que a aula está disponível para reprise, para vocês, que vocês possam assistir por um tempo limitado. Então, corre lá para continuar e dar sequência a essa aula 2, tá? Ontem, a colega falou sobre a minha amiga, minha sócia, e é, nossa amiga mesmo, né? Assim, nossa sócia, nossa colega, psicóloga, falou sobre os erros e as inseguranças de iniciar na avaliação psicológica. Hoje eu vou trazer para vocês, né, a mensagem que ela leu ontem, e é importante a gente também relembrar que transforme sua prática em uma avaliação psicológica. Você vai superar inseguranças, dominar testes com confiança e estruturar avaliações precisas e éticas. Além disso, você aprenderá como se destacar no mercado e construir uma carreira de sucesso, posicionando-se como referência na área. Então, é o nosso desejo para que vocês, né, repensem, então, e avaliem a mentalidade, né, enquanto psicólogas, no contexto da avaliação psicológica. Vamos para o próximo slide. Aqui nós vamos apresentar, então, a nossa programação. A aula 1 aconteceu ontem, superando a insegurança, como conduzir a avaliação psicológica sem medo de errar. Hoje, dia 22, nós estamos aqui para falar sobre o passo a passo na escolha de testes e técnicas para diferentes demandas, certo? E amanhã nós vamos falar como construir uma carreira de sucesso na área da avaliação psicológica. Amanhã é a aula cereja do bolo, né, mano? Quem Sim, somos? amanhã a aula é a cereja do bolo. Isso. Então, eu me chamo Cibele, né? Então, sejam todos bem-vindos e boa noite. Manuela é minha sócia, é também a CEO da avaliação psicológica na prática. Pode ir lá, Mano, vamos nos apresentar. Falar um pouco sobre Manuela e Cibele, as psicólogas que são amigas, a gente mora na mesma cidade, né? A gente se conheceu num grupo na verdade, entre os congressos de psicologia, de avaliação do trânsito, e aí a gente foi aprofundando a relação, estabelecendo intimidade, contato, em grupos de mãe. Então, a gente maternou, né, juntas, a gente materna juntas ainda, a gente divide e compartilha. As nossas filhas chamam Alice, a minha filha chama Alice Lessa, tem 9 anos, a Alice Belo também tem 9 anos, elas estudam na mesma escola, são colegas de balé, e elas desenvolvem outras atividades juntas. E a gente está aqui também desenvolvendo atividade com vocês, né, desenvolvendo conteúdo, desenvolvendo, na verdade, uma mentalidade e dividindo as nossas ao longo desses 18 anos de avaliação psicológica e prática na psicologia, certo? Então, além de educadoras da área, a gente desenvolve projetos, né, que são transformadores e que direcionam psicólogos e estudantes de psicologia que desejam alavancar e destravar a sua prática de avaliação psicológica, pensando sempre no rigor científico e na ética. Nós possuímos mais de 18 anos de experiência, nós somos especialistas em avaliação psicológica e psicologia do trânsito. A gente também tem outras avaliações e outras especializações, né, que não couberam aqui nesse contexto, mas a gente atua em diferentes contextos, proporcionando segurança, ética e qualidade nos processos de avaliação. Então, a gente realiza avaliação psicológica há 18 anos. Né? Eu graduei em 2006, Mano graduou acho que em 2005, 2006 também, e desde então, em 2007, eu já iniciei as minhas práticas de psicologia no contexto da avaliação. Nós somos idealizadores do perfil da avaliação psicológica na prática, e o nosso objetivo, então, é levar os psicólogos e profissionais da área ferramentas práticas para realizar avaliações objetivas, completas e rigorosas, tá? Então, nosso foco, nossa visão, assim, é sempre descomplicar e trazer de forma leve e prática. Afinal de contas, existe aí um mito, existe aí uma crença de que a avaliação é um sistema, é um procedimento complexo, não deixa de ser,
isso é verdade. Existem etapas, existem planejamentos, mas que com dedicação, com cuidado, com um rigor científico, a gente inicia, a gente desenvolve e a gente deslancha também, tá? Então, ao longo desses anos, nós realizamos, gente, mais de 9 mil, porque a gente está na avaliação psicológica diariamente. Então, todos os dias a gente está lidando com essa demanda, em diferentes contextos. Então, assim, a Mano já fez parte de uma equipe médica de cirurgia para uma equipe de cirurgia para pacientes de cirurgia bariátrica, então ela já foi responsável por avaliar esses pacientes junto à equipe médica, né, na nossa cidade aqui em Itabuna, e aí eu já desenvolvi outras competências, eu sou perita cadastrada no TJ Bahia, eu atuo hoje numa casa de acolhimento, eu realizo uma avaliação psicossocial, né, avaliando, então, famílias, construindo os projetos individuais de cada família, de cada criança, para que a gente possa ver as perspectivas do cenário dela, o melhor interesse da criança, quais são os seus direitos, quais foram aqueles que foram violados, se ela retorna para o cenário da comunidade em que pertence já a sua família, uma família extensa, ou se há necessidade de ela, então, adquirir aí uma família substituta. E, para além disso, a gente também presta serviço, por exemplo, para avaliação de piloto, de comissário de bordo, a gente está, né, como uma parceria de aeroclube, então, onde faz a formação desse público. O Senai, algumas empresas, algumas multinacionais, elas já nos convocam também para realizar avaliações, por exemplo, para motoristas, para renovações em algumas empresas de transportes. Então, né, existe um cenário aí, existe um leque para atuar na avaliação psicológica, e a gente tem aí uma experiência ampla, tá? Então, vamos para o próximo, então, slide, e a gente vai iniciar o nosso conteúdo agora. Vamos falar sobre o passo a passo na escolha de testes e técnicas para diferentes demandas. Bom, gente, vamos lá. Aqui é só algumas reflexões, né? Então, a gente sempre que a gente conclui a universidade, e eu estou, assim, em alguns grupos aí também de psicólogos do Brasil, alguns específicos e outros não, e aí, assim, o tempo inteiro a gente está lidando, então, com colegas, né, se perguntando quais são os testes que eu posso escolher, por exemplo, para avaliar uma seleção para uma empresa que precisa, eu seguro e um convênio de saúde, meu paciente está precisando de um laudo para que ele possa fazer uma vasectomia, e aí, assim, aí acontecem, né? Então, assim, quais são os testes para cada demanda, de forma precisa e segura? Essas são as perguntas, e são os questionamentos que a gente mais tem recebido ao longo desse tempo, e que a gente tem observado também em outros contextos, tá? Vocês já pararam para pensar qual é o impacto de uma escolha assertiva nos testes de uma avaliação? Então, se a gente faz, né, uma escolha assertiva, se a gente trabalha com instrumentos que investiguem e que estão ali voltados para aquela situação, para aquela queixa inicial, ou para aquela pergunta, hipótese, então, como a gente pode, então, contribuir, impactar, né, a vida do outro de forma positiva, se essa escolha, ela foi uma escolha, né, responsável e assertiva, tá? Quando escolhemos instrumentos certos, além de entregar um trabalho mais ético e eficiente, nós também elevamos a qualidade do atendimento ao cliente e a credibilidade da nossa prática no mercado. Então, eu não sei quem já realiza avaliação psicológica, quem quiser dividir aqui com a gente no chat, ou abrir o microfone, fique à vontade. Mas a gente já percebe que o que acontece? Quando a gente produz uma avaliação bem estruturada, que a gente utiliza instrumentos, né, qualificados, validados e precisos, e que a gente elabora um documento de acordo com o rigor das normativas do nosso conselho, a gente automaticamente a gente tem um reconhecimento não só daquele que recebe o documento, ou seja, daquele um paciente que seja, mas de uma equipe médica, mas de um magistrado, ou de uma empresa, né, que já entende o seu conteúdo, já entende a sua linguagem, já consegue alinhar aquilo que ele precisa receber de informação para a pessoa responsável que avaliou. Então, automaticamente, a nossa credibilidade, os nossos documentos, eles nos elevam a um nível, né, de reconhecimento que é indiscutível. Vamos
Imagine, então, vocês receberem uma demanda desafiadora e se titubear, saber quais são os testes, né, a aplicar, como conduzir a avaliação e apresentar os resultados claros e objetivos. Então, como eu falei com vocês, né, o que acontece? O tempo inteiro. Eu tenho quase certeza que, sei lá, mais de 50% do grupo já deve ter um paciente ou alguém conhecido que já perguntou. Você faz uma avaliação, você pode produzir um documento ou um laudo, por exemplo, para uma pessoa que precisa viajar e ela apresenta e necessita, por exemplo, de um documento para viajar com o cão como suporte emocional, e sempre tem, sempre, eu acredito, tá, gente? Quem quiser falar e dividir. Então, assim, o tempo inteiro, né, as demandas chegam, as demandas acontecem, e nem sempre a gente tem, né, a confiança, né, e o nível de precisão para que a gente possa, então, estruturar, aceitar essa demanda e desenvolver, então, esta atividade e assumir ela, né, como um serviço, né, dentro do seu catálogo aí, do seu portfólio de serviços psicológicos. Então, né, hoje você vai descobrir qual é a escolha de testes e quais técnicas podem ser um processo, que elas são muito mais simples e direto, né, quando a gente segue uma metodologia clara e de forma prática, certo? Só um momentinho aqui que saiu, rapidinho. E aqui, nós vamos falar, então, né, o próximo slide vai falar, então, o que você, né, assim, o que você pode, né, aprender aqui, né, através da nossa experiência. Então, ou seja, é um acúmulo de 18 anos de prática diária, né, onde a gente desenvolveu as nossas habilidades, desenvolveu técnicas e desenvolveu a nossa metodologia. A gente, né, utilizou os nossos recursos também de observação, a gente desenvolveu as nossas técnicas de entrevista, e aí, né, além disso, vocês também, né, a gente espera que ao final da aula, vocês aumentem, então, o nível de segurança na condução de avaliações psicológicas, vocês desenvolvam estratégias para otimizar o tempo e recursos durante um processo avaliativo, vocês aumentem a credibilidade, né, pessoal, profissional e, acima de tudo, o retorno financeiro. E, não menos importante, né, o impacto na qualidade daquele que recebe um documento ou que recebe um resultado do seu processo de avaliação, assim como, né, a assertividade desses resultados. Né, saber integrar, saber, então, relacionar os dados e saber transmitir de forma, uma linguagem e nos princípios éticos, né, claro e objetivo. Vamos lá, mano, para o próximo slide? Então, gente, vamos lá. O primeiro passo, então, é a gente, então, entender que a gente precisa definir, né, e conhecer a classificação das demandas. Quando a gente recebe uma primeira demanda, a gente vai se questionar, então, né, quais são as técnicas, né, o que a gente precisa identificar e o que a gente precisa, então, qual é o primeiro passo que a gente vai realizar. Então, quem assistiu a aula de ontem vai ver um pouco, né, que Mano falou sobre isso, mas a gente vai só retomar aqui rapidamente que cada contexto traz desafios e objetivos específicos exigindo uma escolha criteriosa dos instrumentos. Aí a gente tem alguns contextos, por exemplo, na área da saúde, a gente tem né, o contexto de avaliação de cirurgias, então, hoje com os distúrbios de autoimagem e com os transtornos, né, apresentados hoje, assim, que impactam a saúde mental, as equipes médicas têm cada vez mais solicitado aos psicólogos uma avaliação pré-cirúrgica. Então, assim, a avaliação para uma cirurgia de esterectomia, a avaliação de esterilização, que pode ser laqueadura ou vasectomia, ela já é uma prática comum no tempo, né, solicitada por um médico cirurgião responsável. Mas a gente tem observado também os cirurgiões plásticos solicitando a avaliação. Antes deles trabalharem ali, né, o planejamento da cirurgia, né, é importante, eles se sentem mais seguros quando aquele paciente dele vem com uma avaliação, pelo menos para descartar alguma possibilidade de um transtorno de autoimagem. Então, como é que está a saúde mental, quais são as perspectivas e motivação dele para aquela cirurgia, né? A cirurgia de bariátrica também é uma cirurgia que os dados de obesidade estão aumentando, a gente está alinhada aí junto à
Sociedade de Metabologia, a gente vai observando que os dados vêm crescendo, né? Então, a nossa população tem se tornado cada vez mais obesa, e aí as equipes médicas têm cada vez mais também encaminhado os seus pacientes para essa avaliação. No contexto organizacional, aí a gente tem essa situação de seleção de candidatos, de promoção de cargos, né? Por exemplo, para uma avaliação de liderança, para aquele que vai trabalhar com atendimento ao público ou não, para aquele que vai trabalhar com máquina, para aquele que vai trabalhar em confinamento. Então, a gente tem um foco ali de fazer um mapeamento de perfil comportamental, fazer um planejamento de desenvolvimento de equipes, ver como é que está, então, a avaliação da saúde mental do trabalhador, como é que está, né, o alinhamento ali da cultura organizacional. No trânsito, a avaliação, por exemplo, do trânsito, ela está focada na aptidão psicológica. A gente realiza uma perícia para que a gente possa investigar, né, como é que está funcionando vamos dizer assim, os aspectos ali da cognição, comportamento e emoção, né, para a gente ter, então, um panorama, né, do perfil desse sujeito, saber se ele tem aptidão, então, para ele ser inserido no trânsito, diante já das adversidades e das variáveis que já existem, ok? Então, no âmbito judicial, muito comum. Eu já trabalho numa casa de acolhimento, quem é cadastrado ou quem tem interesse de prestar esse serviço também. É muito comum, então, os magistrados solicitarem uma avaliação psicológica, né? Aí pode ser para uma guarda, pode ser para um contexto de adoção, para avaliação saúde mental e prejuízo cognitivo, por exemplo, de um funcionário e que ele foi afastado por burnout, que ele está no processo, né, de questões trabalhistas, então, né, tem esses contextos aí também, certo? E vamos falar um pouco mais. Aqui é uma frase, né? Vou trazer para vocês que a gente precisa lembrar que a demanda da avaliação é o motivo da avaliação, ou seja, é o que levou o paciente a procurar o psicólogo. O psicólogo ele deve planejar a avaliação de acordo com a demanda, né, para saber como proceder e quais técnicas utilizar. Já foi falado ontem, a gente já não precisa se aprofundar, porque a gente vai entrar um pouco mais na frente sobre esses detalhes, né? Quais são os critérios, então, que nos levam, então, a selecionar os instrumentos, ok? Vamos lá, mano, para o próximo slide. Acho que travou aqui para mim. Travou aí para vocês, gente? Ah, a Ivana está colocando aqui. Vamos ler o chat aqui. Até me inscrevi em um curso para perita e técnica psicóloga do TJ, mas não me sinto segura para a demanda. Ivana, então, isso é importante, a segurança é importante, né? Mas, acima de tudo, assim, você vai receber no seu e-mail, aqui funciona assim, a gente recebe no e-mail e a gente avalia a demanda. A gente recebe demandas diversas, assim, já recebi, né, da vara civil, já recebi da vara de família, da vara da infância e adolescência, não mais recebo porque eu já estou, né, num contexto, mas aí, assim, cada demanda é uma demanda diferente, e aí a gente, né, vai desenvolvendo algumas práticas. Vamos falar sobre o levantamento dos objetivos e das particularidades, né? Então, a etapa inicial de todo o processo, né, bem sucedido, passa pela identificação clara dos objetivos da avaliação. Então, a gente precisa, então, né, se perguntar quem está realizando, então, ou quem está solicitando, né? É uma pessoa, é uma demanda espontânea, é uma instituição, por exemplo, é compulsória, e aí, para cada situação, a primeira etapa, a gente, dos instrumentos, ela parte por aí. A gente começando a entender quem é o solicitante, por que a gente vai avaliar e para quem? Né? Por exemplo, a gente pode avaliar uma pessoa, mas a gente pode avaliar, né, para uma segunda, como se fosse assim, por um motivo de um solicitante ser uma outra pessoa, ser um juiz, ou ser, por exemplo, uma lei trabalhista, ou um trânsito, por exemplo, que é compulsório, né? Então, isso é importante, partir desse primeiro questionamento. Você identificar não só quem vai ser avaliado, o que vai ser avaliado e quem está solicitando. Porque a partir do momento que você entende que alguém está solicitando, aí a gente vai partir, então, né, para isso. No trânsito existem leis, existem normativas. Então, a gente precisa começar a nos apropriar, então, dessas leis e dessas normativas,
para que a gente possa avaliar, alinhado, então, essas normativas, né? Não fazer uma avaliação assim, na nossa cabeça, não. Então, esse levantamento é um levantamento cuidadoso e ele é uma base para selecionar os instrumentos e estratégias adequadas, garantindo um diagnóstico preciso, né, e intervenções assertivas. Porém, né, isso aqui é importante, nem toda avaliação ela traz diagnóstico. Às vezes a avaliação é para a gente certificar, a gente verificar uma aptidão, né, a gente identificar o funcionamento do sujeito. Então, as avaliações, não necessariamente, elas precisam apresentar um diagnóstico. Porém, se essa avaliação ela é solicitada, por exemplo, por um magistrado lá, no juiz, no AVAR ou no TJ, ele vai vir com questionamento. Se a gente precisa realizar a avaliação, respondendo, então, ao questionamento desse magistrado. Por quê? Porque ele vai depender do nosso documento para que ele possa fazer uma tomada de decisão. Então, ele não pode tomar uma decisão sem ele compreender. Então, né, assim, se a gente não responder, né, a nossa avaliação, ela não vai só descrever a avaliação. Ela precisa ser conclusiva. A gente precisa se posicionar. Então, se existe uma pergunta, essa pergunta precisa ser respondida. Cada avaliação psicológica, ela responde a uma demanda específica, né? Então, pode vir no contexto clínico, organizacional, pode ser para avaliar competências, um perfil comportamental, pode ser para um concurso público, seleções públicas, né? Verificar aptidões, e aí a gente já falou sobre isso aqui, tá bom? Vamos para o próximo slide? Então, aí definir os objetivos claros já nos ajuda nesse processo, ok? É o primeiro passo. E algumas perguntas norteadoras que a gente pode, então, se basear. Qual é a demanda que levou à necessidade da avaliação? Quais são as informações? Quais informações são essenciais para atender ao pedido? E que decisões serão tomadas com base nos resultados? Né? Então, a gente precisa, então, se questionar, a gente precisa, né, investigar, refletir sobre isso. Aqui eu vou compartilhar, por exemplo, como perita, um tempo atrás, há uns 2 anos, eu recebi uma demanda de um juiz da vara civil, em que uma pessoa, ela tinha tido um resultado inapto numa avaliação dela do trânsito, e aí ele entrou, então, né, com um processo judicial, e ele queria contestar o resultado da psicóloga. E aí, o que aconteceu? O juiz, então, me demandou essa avaliação. E nessa avaliação, né, o motivo que chegou não foi para que eu possa, né, embora eu trabalhe com avaliação no contexto do trânsito, que eu entenda das legislações, né, mas, assim, o que o magistrado me trouxe como conduta, né, me solicitou, foi uma avaliação, na verdade, da avaliação da colega. Ou seja, não foi a avaliação do sujeito, ele já tinha uma avaliação, já tinha os resultados. E aí eu fui, então, né, responder ao magistrado. Primeiro eu tive lá presencialmente, fui compreender, olha, doutor, né, excelentíssimo, eu também trabalho no trânsito, não sei se foi uma coincidência ou não, que eu recebi essa demanda, mas eu gostaria de entender melhor o que o senhor solicita. Então, assim, eu solicito, Sibeli, saber se ela trabalhou de forma ética, porque há alguns questionamentos, né, que ele indagava, né, o candidato que teve um resultado não satisfatório. Então, eu fui compreender com ele, eu tive lá, e para responder, então, né, a este processo, eu precisei embasar, né, com tudo que a gente tem de normativa e legislação, que, né, eu, enquanto psicóloga, não era responsável, então, para avaliar a conduta de uma colega. Para isso, existe uma ouvidoria, existe o Detran da Bahia, existe um setor de saúde que faz existe a junta médica para quem possa contestar seus resultados, e existe o próprio conselho e as colegas que trabalham nos conselhos de psicologia para realizar esse serviço. Mas que eu estava ali, enquanto psicóloga responsável por uma avaliação dos fenômenos psicológicos, e não, na verdade, né, avaliar, por exemplo, ou questionar uma conduta de uma colega. A não ser que eu, né, fosse contratada por uma das partes para ser assistente técnica. Aí sim, o psicólogo assistente técnico, ele tem, então, essa postura. Ele é responsável, então, por avaliar, então, um outro processo feito por outro colega, e aí ele possa, então, elaborar quesitos, questionando, compreendendo melhor aqueles resultados. Mas eu não era, no caso. Eu era uma perita, e não uma assistente técnica, né? Então, para isso, eu precisei me embasar e apresentar todas as normativas e responder. Então, ou seja, como é importante a gente compreender, e a gente não pode se envergonhar de a gente ir lá, né, solicitar, então, uma conversa, compreender um pouco com o líder, com o setor, com o RH, quais são as demandas, o que você quer, porque eles não sabem. Muitos, eles chegam para a gente solicitando avaliações, mas nem eles sabem o que eles querem, para que eles querem, né,
e o que ele pretende fazer com aquele resultado. Então, é a gente que tem esse papel de educar, é a gente que tem esse papel de informar e de delinear, então, né, toda a estrutura da avaliação e o que dela pode, então, resultar. Ok? Vamos para o próximo slide. Vamos falar agora sobre as características do avaliando, né? Então, assim, se a gente tem uma demanda e a gente está ali com essa demanda, a gente precisa, então, começar a observar, se questionar e identificar. Ela é individual, ela é grupal, ela é institucional, né? O que ela vai influenciar? Quais são as conduções e os resultados da avaliação? Então, o que ela pode trazer de impacto e qual o impacto que a pessoa espera, então, não é para isso, é para avaliar, por exemplo, para uma escola, é para um setor, por exemplo, de uma promoção de vaga, é para um concurso público, a gente tem que ter isso claro, qual é o motivo, o que vai levar, qual é o impacto que vai trazer, para a gente começar a compreender quais são as técnicas que a gente vai selecionar e que a gente possa, então, desenvolver e estruturar o nosso planejamento. Alguns fatores são importantes, né? O contexto sociocultural, então a gente precisa compreender os valores e crenças. Se é uma situação organizacional, a gente precisa entender, por exemplo, compreender a cultura organizacional, como funciona, qual é a missão, qual é a razão ali, né, da empresa, da cultura, do corporativo, ou se é uma demanda espontânea, quais são as práticas culturais, qual é o contexto, por exemplo, a gente avaliar aqui no Nordeste é uma coisa, a gente avaliar lá no Sul é muito diferente, então, tudo isso pode influenciar a interpretação de resultados, tá? A gente tem testes, inclusive, por exemplo, que algum linguajar, algumas palavras, o teste de memória mesmo, a gente tem testes de memória em que as pessoas, elas denominam, né, o objeto de forma diferente, a depender da região. Então, a gente já atuou com teste, a gente já trabalhou com teste, e no primeiro estudo normativo, a gente ali estava claro no manual, a gente só poderia avaliar e considerar uma pontuação se ele apresentasse, por exemplo, a palavra tal como estava escrita no manual. Mas aí, né, os psicólogos da região aqui começaram a se desconfortar com isso. E a gente foi conversando, a gente foi fazendo network, a gente foi levando isso para o autor do teste. E aí o que aconteceu? Os testes, né, sofreram novos estudos, e a gente, então, tem novas tabelas, a gente tem novos resultados, e um crivo que ele foi ampliado. Então, por exemplo, quem identificava ali uma palavra como uma cisterna, pode ser em uma outra região, um poço, né? Pode ser de formas diferentes. Então, a gente precisa levar em conta o contexto cultural, social, a linguagem, né, as crenças daquela cultura. As condições psicológicas também são importantes. Qual é o histórico daquela pessoa sobre sua saúde mental? Quais são os níveis de ansiedade que ele traz? A atenção pode impactar a aplicação e compreensão dos testes também. Então, por exemplo, né, quando a gente recebe um sujeito que ele está ali de uma avaliação por uma situação de guarda ou de uma separação, ou, enfim, uma questão judicial, são demandas geralmente muito sensíveis. Então, a gente vai, geralmente no primeiro momento, ouvir bastante, a gente vai ouvir bastante queixa. Então, eles chegam, no trânsito, a gente sabe que a gente vive isso aqui, eles chegam nervosos, eles chegam ansiosos. E aí, assim, o nível, né, os níveis emocionais daquela pessoa também influenciam a estrutura, o planejamento, né, da bateria de testes ou de instrumentos que a gente vai utilizar. Então, não sei se quem segue a gente na psicológica, inclusive hoje, foi ontem, né? A gente soltou lá um conteúdo falando sobre isso, que até mesmo na organização, na ordem dos testes psicológicos, a gente não pode deixar, por exemplo, para fazer uma avaliação da atenção no final. Se a gente vai iniciar uma avaliação da inteligência inicialmente, e aí a gente tem testes de inteligência que podem consumir até 30 minutos. E aí, depois de uma cognição cansada, a gente vai avaliar a atenção. Então, quão preciso foi aquela avaliação? Então, a gente precisa, então, estar, né, atento a tudo isso. Por isso que o nível da saúde mental e os níveis de estresse e emoção ali, ansiedade, também podem contribuir para que a gente possa, então, iniciar com um rapport, para que a gente possa iniciar com uma entrevista, né, com uma escuta, e aí a gente, né, apresentar aquele primeiro momento ali e elaborar os primeiros contatos e vínculos de confiança, a gente, né, deixa claro o momento da segurança, o momento ali do sigilo também. Por quê? Porque se ele está chegando com essa demanda, a gente precisa, então, acolher essa demanda para que a gente possa, então, realizar uma avaliação
né, que ela não seja enviesada, porque não necessariamente a ansiedade faz parte do perfil dele, mas ela pode ser, na verdade, por um motivo de ansiedade pelo processo avaliativo. As características demográficas também são importantes, né, a gente se atentar a uma idade, ao nível educacional. Eita, bagunçou um pouquinho aqui, né? Acho que foi o anterior, mano. A gente ia se atentar, então, à idade, ao nível educacional. Por exemplo, a gente tem teste psicológico que a gente tem uma delimitação de idade. O palográfico hoje, ele tem estudos de validade para pessoas até 60 anos. E a gente tem observado, né, que o nosso público está com... a gente está ganhando longevidade. A gente está vivendo a longevidade. Então, né, os 60 anos de hoje não são 60 anos de 15 anos atrás. Né? Então, hoje, né, meu pai, por exemplo, é uma pessoa que tem 70 anos, e ele ainda dirige bem, e ele, né, tem uma boa estrutura física e mental. E aí, assim, os estudos na hora de renovar, por exemplo, a carta de habilitação dele, a gente precisa se atentar, que eu não posso utilizar o palográfico. Então, e qual é o teste que eu vou, então, utilizar? Aí eu preciso estar atenta a quais são as normativas, o que é avaliado, para que a gente possa, então, né, delimitar a bateria, de acordo com a idade, de acordo com o nível educacional. A gente tem testes de memória, a gente tem testes que são de, que dependem, né, da escrita, da linguagem escrita. E se ele tem a dificuldade desse comando, então a gente precisa estar atento a isso. A natureza da demanda, né, as avaliações institucionais também precisam ser levadas em conta. Como funciona, qual é o clima, já foi dito também. Vamos para o próximo. De alguns levantamentos, então, né, que facilitam essas escolhas de acordo com as ferramentas psicométricas. Então, a gente tem aqui a questão da validade e confiabilidade, né, são critérios importantes. A gente, né, pensar em um instrumento ser validado e ser confiável, ou seja, ele deve estar cientificamente, né, validado para que ele possa responder à demanda daquele público específico. Então, para isso, a gente tem o SATEX, né, o sistema do conselho lá de consulta, e a gente possa verificar se ele está com os estudos em dia, se ele está atualizado, né, quais são os estudos que ele apresenta, né, se ele está bem robusto. Então, eu gosto de fazer muito uma pesquisa nos artigos, a gente está encontrando muitos artigos onde a gente fala sobre avaliação psicológica. Nesses artigos, a gente já vê alguns instrumentos que são mais considerados, que ele está mais, assim, sensível para que ele possa avaliar aquilo que a gente quer avaliar de verdade, né? E a gente precisa pensar na aderência ao contexto também. São testes que devem ser sensíveis às particularidades culturais e sociais do grupo. Então, por exemplo, hoje a gente já tem um teste de memória de curto prazo que ele contempla, então, né, essa questão cultural, porque há 6 anos, mais ou menos, a gente não tinha. Então, e aí isso era uma objeção para a gente. E aí, infelizmente, a gente tinha que buscar um outro instrumento, e aí eu estava trabalhando com um instrumento que eu não considerava ele sensível. É um instrumento que você vê que ele, né, será? Eu questionava muito se a gente consegue realmente chegar lá na memória de caso, se a gente consegue acessar de fato, né? Então, né, hoje a gente já tem. Flexibilidade e personalização. Nem sempre uma abordagem padrão será eficaz. A avaliação ela pode precisar de ajustes, né, conforme a realidade e a necessidade dos envolvidos. Então, por exemplo, a gente precisa se atentar que a gente tem aí demandas e pessoas que podem apresentar algumas particularidades. Um exemplo, né? Aqui no trânsito, já trabalhei muito aqui em Ilhéus, e aí o que acontece? Quando eu trabalhava aqui em Ilhéus, o Mano também trabalha, eu não sei se já aconteceu com ela, mas a gente recebeu muito imigrante, pessoas estrangeiras para realizar a avaliação psicológica. E aí a gente precisa compreender, então, uma legislação também que contemple esses estrangeiros para uma carta de habilitação, né? Porque ele vem de uma outra cultura, ele vem de um outro lugar. Então, qual é, então, a adaptabilidade, qual é a forma que a gente pode utilizar para que a gente possa, né, contemplar e não deixar de ser avaliado conforme as leis que a gente tem aí para nos embasar, certo? Vamos para o próximo slide? Aqui eu vou trazer um exemplo prático para vocês, né? Tem uma avaliação para cirurgia bariátrica
O objetivo principal é compreender as expectativas do paciente, né? Então, assim, quando a gente recebe uma demanda para bariátrica, aí, ai, meu Deus, por onde eu vou começar? Estou na dúvida, Sibeli, me dá uma luz. O que que acontece? Então, vamos pensar, o que a gente precisa avaliar para quem chega com esse desejo de modificar, então, realizar uma cirurgia que é irreversível, e aí, e vai viver um impacto físico e emocional, né, após essa cirurgia. Então, a gente precisa, né, estar ali focando que o objetivo, então, de avaliar essa demanda nesse contexto é compreender quais são as expectativas que ele traz, o que ele deseja com a cirurgia, o que ele pensa, quais são, né, assim, o que ele vem de ideia, quais são os pensamentos que estão alinhados, quais são os pensamentos que estão por trás, então, dessa cirurgia após o procedimento. Porque muitas vezes pode ser pensamentos e desejos que não correspondem à realidade. Nem todo mundo que realiza uma cirurgia de bariátrica, né, por exemplo, vai perder ou vai se tornar uma pessoa magra. Ela vai perder peso, mas não necessariamente. Então, assim, e não necessariamente, mesmo ele se tornando magro, ele não vai ter o corpo, aquele corpo que ele gostaria e que ele almeja, que ele, né, pensa como ideal de beleza para ele, ou de beleza, ou de, né, de estética, ou de imagem, né, que ele deseja que constitua a sua autoimagem. Então, não necessariamente, certo? Então, a gente tem que pensar que a gente precisa identificar os fatores de risco, são os fatores emocionais, avaliar a motivação para a mudança de hábitos, porque a cirurgia vai trazer impactos na sua vida, especialmente na sua rotina alimentar. Então, a gente precisa verificar o quão engajado, o quão motivado ele está para essa mudança. Será que é uma pessoa rígida? Com pensamento rígido? Né? Com dificuldade de adaptação, né? Nas suas relações, nos seus ambientes, como é que ele se percebe e como é que ele se relaciona? E como é que é a visão de mundo dele? Porque quando a gente começa, então, a entender o funcionamento do sujeito, e a gente pensar, e a gente trazer, né, essas características, a gente vai pensar, uai, né, confrontar, junto com a entrevista e junto com alguns testes, e ele apresenta, então, né, a dificuldade de se relacionar, porque ele gosta de impor os desejos dele, a vontade dele, é uma pessoa mais dominante, mais controladora, qual é a motivação que ele vai ter para se engajar? Qual é a flexibilidade que ele vai apresentar? Qual o recurso que ele vai desenvolver para que ele possa se adaptar a essa mudança? Então, a gente precisa, então, né, a partir de todos esses questionamentos, todas essas, dessas investigações, isso aí vai delineando para a gente, então, né, anotando tudo a nossa estrutura de avaliação. Nesse caso, além de entrevistas estruturadas, porque, obviamente, se a gente não entrevistar, a gente não vai acessar o desejo, a gente não vai compreender a expectativa, o que ele traz de ideia, né, em relação à cirurgia e à mudança, e ao impacto da cirurgia. Então, a gente, né, aí a gente pode pensar, será que o que ele fala está coerente? Então, né, de que forma a gente pode, então, embasar um pouco mais, então, aquela coleta de dados, através de uma entrevista? Aí a gente pode pensar, então, na possibilidade. Vamos pensar em teste de personalidade? Vamos pensar em algumas escalas de ansiedade? Vamos pensar em alguns questionários de hábitos alimentares? Para saber se ele apresenta, né, uma facilidade, então, de se engajar, por exemplo, num planejamento para a cirurgia. E aí a gente vai, então, dessa forma, né, delineando, pensando e desenvolvendo. Né? Aqui são algumas sugestões de algum exemplo para vocês. Vamos para o próximo slide. Vamos falar agora, gente, sobre os critérios, né? Quais são os critérios, então, que a gente pode considerar, assim, cruciais para a escolha dos recursos, tá? Para a gente, no nosso processo de avaliação. Então, como a gente já falou, né? Identificar a demanda. Identificar a demanda é a gente pensar no objetivo da avaliação, né? A gente pensar nessa população-alvo, qual é a idade, qual é o nível educacional, qual é a cultura e idioma. A gente precisa pensar em instrumentos que são adaptados, que contemplam esse público-alvo. Então, o público não é só pensar a idade, é pensar a idade, é pensar gênero, ou então é pensar em nível educacional também, que alguns testes, alguns instrumentos, eles são voltados, por exemplo, para criança, é muito diferente para adolescente,
E, por exemplo, a gente tem muito teste para avaliação dos níveis atencionais, que não é tão sensível, por exemplo, para uma determinada faixa etária, né? Então, alguns já estão trazendo novos estudos e começando a contemplar, por exemplo, a população de 70 anos, de 80 anos e até 96 anos. Graças a Deus, porque a gente tem recebido bastante demanda com a população idosa, né? Então, pensar na validade, na confiabilidade, a gente não pode deixar de consultar o SATEPS. Não sei se vocês têm conhecimento, mas recentemente houve aí um processo avaliativo que ele foi derrubado de um concurso público, porque a empresa que estava ali prestando serviço para avaliar esse pessoal, para adentrar, ou para, né, tomar, assim, para a próxima etapa do concurso, ele foi utilizado instrumentos e técnicas que estavam desfavoráveis, né? E, assim, consultar, gente, é simples, né? A gente vai lá, a gente delimita e a gente consulta o SATEPS. Tem lá no SATEPS, recomendo vocês fazerem isso hoje, tá? Pra vocês contarem a experiência amanhã pra gente. Mas lá ele vai trazer a lista de favoráveis, a lista de não favoráveis ou a lista geral. E dentro da lista ele traz o nome do instrumento, ele traz o público, ele traz o construto que ele avalia, e ele vai dizer favorável ou não favorável, e os estudos normativos, a validade dele está até quando? Vence agora ou está vencendo daqui a 2 anos? Para a gente saber se ele está ali no finalzinho já para vencer ou não, né? As normas e referenciais, né? Então, assim, uma coisa importante a gente precisa ter em mãos os manuais, né? Então, é comum a gente observar colegas aí que se apropriam de outros instrumentos e que esses instrumentos, eles sequer estudaram os manuais. As normas e referências, né? Verifique se as normas atualizadas para a população são os estudos de validade. Então, por exemplo, o palográfico, ele, né, apresentou um novo estudo de validade com relação agora de instrumentos, mas ele ainda precisa, e ele está em estudo. Eu acredito que ainda este ano, em 2025, ele deve apresentar um estudo de validade que contempla a população acima de 60 também, tá? Então, os aspectos éticos e legais, aqui a gente precisa pensar que a gente precisa estar atento ao que é exigido pelo CFP. Então, por exemplo, se eu estou avaliando o contexto do trânsito, eu preciso saber quais são as normativas do trânsito. Se eu estou avaliando o processo de aviação, eu preciso saber, além do contexto do CFP, será que o CFP tem alguma resolução específica? E se não tiver, quais são os outros? A porte de arma. Para porte de arma, a gente tem a Polícia Federal, né? Então, assim, lá a PRF tem um decreto onde que a gente possa, então, se basear nesse decreto, a partir das nossas resoluções também do CFP, para que a gente desenvolva o nosso processo, certo? Então, a gente precisa estar sempre atento quais são as normativas, se existem normativas específicas, né, além de entender que o instrumento precisa ser favorável, confiável e validado. Então, estudar as ferramentas, buscar estudos, buscar artigos e... Eu não estou conseguindo ler aqui o final. E verificar, né, o uso, por exemplo, das licenças. Quem trabalha com online, ou quem trabalha, por exemplo, com instrumento, a gente sabe que a gente adquire o primeiro kit e a gente precisa sempre estar reposicionando. Então, a gente precisa utilizar o material original. As folhas são numeradas, as folhas são, né, identificadas, a compra precisa ser específica e exclusiva para um psicólogo, porque se ela sair dali, aí a gente vai responder eticamente por isso. Então, ferramentas com autorizações para uso no Brasil, ainda tem isso, né? Às vezes a gente precisa estar atento que um instrumento ele não está ainda com a validade, com normas apresentadas para o nosso público. Certo? Então, assim, falar em normativas, a gente falou aqui sobre as normativas, não sei se vocês sabem, mas quem são os nossos alunos e quem já acompanha a gente no Instagram, outro dia a gente já apresentou lá, vamos lá, no próximo slide, a gente tem um e-book, e esse e-book é um e-book que ele fala sobre, ele apresenta as principais normativas dos contextos da avaliação psicológica. Então, são resoluções que precisam ser, assim, como uma bíblia para a gente sempre estar consultando. É um guia completo de normativas e resoluções específicas para consultar e elevar a sua prática. A gente está entregando aqui como um presente para vocês, certo? Agora, como é que vocês podem acessar esse e-book? Esse e-book vai ser né, fazer parte do desafio dessa aula 2. Então, vocês podem ir lá no nosso último post, no nosso perfil, faz um comentário lá, traz para a gente seu feedback, o que você está achando do nosso workshop, né? E faz um print de algum momento da nossa aula, marca a gente, né? Coloca lá o nosso arroba. Primeiro, porque eu acho que a gente precisa disseminar
né, toda essa conduta e toda esse comprometimento com a nossa categoria, com as nossas normativas, com o nosso código de ética, né, para que outros colegas e outros psicólogos, eles também, né, façam parte dessa rede de apoio, dessa rede de construção de habilidades e competências, mas que seja sempre no nível de rigor técnico e científico, certo? Então, quero ver quem vai aí topar nosso desafio. É só marcar a gente e fazer um comentário no nosso último post. Vamos para o próximo, e a gente... Vamos lá. Quais são os critérios, então, que a gente deve considerar? Aqui um outro critério importante, a praticidade e o tempo disponível, tá, gente? Então, assim, na escolha de instrumentos, a gente precisa pensar, então, né, se a gente vai, se a gente tem um prazo, e se a gente vai, de que forma a gente pode realizar esse processo avaliativo? É uma demanda que pode ser coletiva? É uma demanda que precisa ser individual? Existe alguma, vamos supor, alguma especificidade, por exemplo, com relação a sigilo, com relação a uma demanda coletiva? Eu mesmo tenho uns 3 anos que eu aceitei uma demanda aí, aliás, tem mais que 3, antes da pandemia. E aí, né, o que aconteceu? Era uma demanda lá da Bamina, da Bahia Mineração, junto ao Senai, e a gente precisava fazer uma avaliação, então, foram 5 turmas de 25 pessoas, né, que estavam finalizando os cursos técnicos ali de pedreira, de pintura e etc., encanador, e a gente precisaria fazer uma avaliação e apresentar o perfil comportamental de cada um, para saber qual era a funcionalidade para a empresa. Então, ou seja, saber adequar esse funcionário, saber onde alocá-lo, né, corretamente, e quais as competências também precisariam trabalhar nele, né, enquanto estrutura organizacional. E aí, assim, por exemplo, um instrumento que pode ser coletivo, né, foram os instrumentos, foram algumas baterias psicológicas de testes. A avaliação de personalidade, a avaliação, por exemplo, de inteligência e tomada de decisão, e de acordo com cada profissão, né, com cada curso técnico. Mas a entrevista, ela teve que ser entrevista individual. Então, assim, eu tive um prazo curtíssimo, e eu vou te dizer que foi uma dor de cabeça eu ter aceitado essa demanda. Embora ela tenha remunerado muito bem, mas, assim, eu virei noite laudando as avaliações, porque eram documentos individuais, eram entrevistas individuais, embora, né, a utilização ali coletiva dos instrumentos. Então, a gente precisa avaliar qual é o tempo que eu tenho, qual é o prazo que eu tenho para entregar, para avaliar, e nunca façam, gente, uma avaliação que perca prazo, tá? Assim, no sentido, assim, a perder de vista. Faz uma avaliação hoje, para daqui a um mês a pessoa já mudou, o contexto já mudou. Então, assim, as avaliações, elas precisam de ser para este tempo. Então, a gente precisa verificar como é que está a nossa agenda, a nossa disponibilidade, a disponibilidade da outra pessoa. Então, assim, a gente vai realizar uma avaliação, estruturar, então, a entrevista inicial, um rapport, aí a gente vai começar com o questionário, depois a gente pode, né, utilizar alguma bateria de teste, uma entrevista devolutiva com entrega de documento. Se a gente precisar de 3, 4 ou 5 sessões, e a pessoa não tem disponibilidade, você vai fazer uma por semana? São 5 sessões para você finalizar sua avaliação e entregar o documento? Será assim, isso é viável para você e para a pessoa? Né? Então, eu não acho muito legal. Você inicia uma avaliação hoje, e aí na próxima semana você faz um outro teste, uma outra bateria. Está tão diferente o tempo, está tão diferente tudo, então a gente precisa considerar isso tudo, né? A disponibilidade daquele que vem, da justiça, né, da empresa, da demanda espontânea e a nossa também, para saber se é adaptável, se ela encaixa ali, né? Vamos lá. E se os testes também podem ser testes rápidos, por exemplo, a gente não vai trabalhar com Rorschach, a gente não vai trabalhar com PMK como a gente trabalhava antigamente, porque são testes que são individualizados, são testes, né, projetivos, e tem um outro resultado. Ela nos demanda um outro tempo de aplicabilidade, de interpretação, né, e de finalizar também com a outra bateria. Então, assim, a gente consegue contemplar uma bateria com 2, 3 instrumentos no mesmo dia? Ou será que fica cansativo? Como é que está, né, a demanda daquela pessoa? Como é que ela acordou? Como é que tem sido a dinâmica dela? Como é que tem sido a rotina dela? Isso tudo é importante para se avaliar. O custo e acessibilidade é um fator importantíssimo. Então, assim, avaliar o custo-benefício de todos os recursos. Quem está iniciando a avaliação psicológica agora,
a primeira recomendação que a gente faz é o que você pretende avaliar? Né? Então, Ivana estava ali, pretendendo avaliar como técnica TJ. E aí, Ivana, você precisa pensar, eu pretendo trabalhar com casais, eu pretendo trabalhar com a vara da infância, ou então com a vara da família, e aí você vai precisar, de repente, de um barário que trabalhe parentalidade, né, de trabalhar também, por exemplo, com um genograma, fazer um genograma, compreender como é que construir a família, como é que a família, né, ela é configurada, além de outras técnicas. Então, ou seja, a gente precisa, então, pensar qual o público, que tipo de demanda a gente pode se identificar, a gente já tem afinidade, ou a gente deseja iniciar, para que a gente possa pensar em adquirir os instrumentos que, né, que gerem, na verdade, por exemplo, quem quer avaliar o cognição. Então, a gente tem uma indicação, por exemplo, né, o que, que você pode adquirir? Um teste que avance, por exemplo, que contemple 18 anos a 90 anos. Pode ter um teste. Então, a gente recomenda, por exemplo, iniciar com um instrumento esse. Né? Existem outros mais específicos? Existem. Mas aí a gente precisa considerar tudo isso. Né? Então, vamos adquirir ali uma bateria básica para que a gente possa, pelo menos, avaliar inteligência, memória, raciocínio rápido, né? E personalidade. Então, a gente precisa muito pessoal, mas também, né? Também envolve em questões subjetivas. Então, por isso que a gente precisa pensar também, assim, eu vou receber essa demanda. Eu já trabalhei com uma empresa e que era uma multinacional e que eu fiz aquisição de testes para, tipo, sei lá, para trabalhar 5 vezes, com 5 pessoas. Então, não foi mais, para mim, não foi mais relevante. Então, eu deixei de atender, porque aquela vez ela queria um instrumento. Não dá para sair um instrumento para estar ali. Não era um custo-benefício para mim, visto que eu não tinha um vínculo, visto que a remuneração, naquele momento, não era satisfatória. Mas hoje já é diferente. Hoje a gente já tem instrumentos que a gente consegue contemplar e avaliar um pouco melhor, né? Abordar assim, esse leque. Tá? Então, vamos falar agora sobre. Qual é o próximo slide? Sim, vamos falar agora sim, compreender o objetivo da avaliação. Aqui são algumas dicas rápidas e práticas, né, para que a gente possa, então, fazer algumas perguntas centrais. No contexto clínico, né, então, assim, como é que eu posso, primeiro passo para compreender a demanda? A gente vai receber uma demanda e vai. Então, se perceba e observe seu paciente ou aquele que te solicita, né? Faça uma escuta, agende um primeiro momento, uma primeira entrevista, e aí você vai receber aquela demanda e você vai, então, observar. No final de tudo, o que, que ela quer? Ela quer que a gente identifique o quê? É um funcionamento do sujeito? É identificar, por exemplo, para realizar uma cirurgia de bariátrica. Cirurgia de bariátrica existem contraindicações. Então, a gente pode até acessar alguns achados, mas a gente tem que ter certeza daquilo que a gente não quer encontrar na nossa avaliação. Então, a bariátrica é uma delas. A gente não pode encontrar alguns transtornos, e aí a gente precisa conhecer isso. Então, assim, se a gente já tem isso em mente, isso já nos permite, então, pensar em instrumentos que possam, então, nos acessar, então, né, por exemplo, algum sintoma, ou algum transtorno que está presente os sintomas que estão presentes nesses transtornos, né? Dentro, oi, Ivana, diga. Desculpa, na verdade, na questão da cirurgia bariátrica, é uma área que eu atuo. Sim. Pelo OMS, né? Na verdade, o contexto da avaliação são mais quando a pessoa não responde por si, questões fisiológicas, né, como no caso de doenças, né, e transtornos mentais, de acordo, vamos supor, uma depressão em grau altíssimo, a ansiedade, né, para ver se a pessoa já tentou algo contra a vida, se tem uma probabilidade. Aí, normalmente, a gente busca mais testes e contexto mesmo de entrevista nessa área. E principalmente na questão de predisposição para transtornos alimentares, que pode pôr a vida da pessoa em risco se não controlado no período que, vamos supor, ainda está na líquida, essas coisas assim. Aí é algo que eles impossibilitam de fazer, né? São fatores.
Fora isso, é encaminhar para tratamento. No menos assim, pelos estudos que Sim. eu fiz, cursos, né, essas coisas, é mais assim. É isso, né? Como eu falei. Então, assim, alguns contextos a gente sabe que a gente precisa avaliar, e a gente sabe que a gente não gostaria, ou que não deseja, ou que não deve encontrar, né? Como eu falei. Então, por exemplo, a questão dos transtornos que envolvem principalmente os transtornos de ansiedade e depressão, são fatores de risco, né? Assim, para esse tipo de paciente. Então, ou seja, a gente precisa pensar qual instrumento, então, que pode mediar, então, essa avaliação, né, que vai nos permitir, por exemplo, uma escala de ansiedade, uma escala de depressão, e às vezes um teste de personalidade também, né, que possa trazer um pouco sobre essa, por exemplo, a gente falar sobre o NEOP, a gente falar alguns instrumentos que a gente vai acessar, como ele se percebe, a visão de mundo dele, né, o neuroticismo, isso é importante também. E aí já nos abrem caminhos, né, Ivana? Para delinear, Isso. né? Então, aí a gente tem, então, né, aqui, né? Aí, assim, como eu falei, né, o contexto judicial. Será que o indivíduo tem capacidade de decisão sobre a guarda de um menor? Às vezes é um questionário, é uma pergunta que vem do magistrado, e a gente precisa, então, então, se ele vem, né, ele quer, então, que a gente avalie a capacidade de decisão sobre a guarda, então, assim, como a gente pode avaliar a capacidade de decisão? O que tem relação com a capacidade de decisão? A gente pode pensar, o cognitivo, né? Então, ou seja, pessoas que têm, por exemplo, prejuízo cognitivo, um atraso intelectual, uma dificuldade para tomar decisões, um pensamento lentificado, né, que ela vai apresentar dificuldade, né, para poder se responsabilizar por determinadas, ou então ela vai apresentar pelo menos atraso, né, nas suas tomadas de decisões, neste contexto. Então, aí a gente já vai, então, contemplar instrumentos que avaliem, né, inteligência, raciocínio lógico, raciocínio rápido, tomada de decisão, né? A gente pode avaliar, por exemplo, a memória, o nível perceptivo e atencional, também ajuda a contribuir a entender. Então, aí a gente já começa, então, né, assim, a receber ou a gente questionar qual é a pergunta-chave para que a gente possa relacionar os instrumentos, a gente entender, né, o que vem por trás disso, qual é o construto que a gente vai avaliar. Então, no trânsito, o candidato possui requisitos psicológicos para conduzir um veículo? Então, o que tem a ver essa responsabilidade de conduzir o veículo? Né? Maturidade, estabilidade emocional, né? Uma boa cognição, porque ele vai precisar tomar decisões no trânsito, ele vai requisitar o tempo inteiro também de processos atencionais, perceptivos, e aí já nos delineia também a formação, né, a construção, então, de uma metodologia que é totalmente diferente, por exemplo, de um paciente para cirurgia, né? No organizacional. Não, nem sempre a mesma bateria a gente vai ser aplicada. Às vezes, no organizacional, a gente, né, quer, então, investigar se ele está apto para assumir um cargo de liderança. Então, para ele assumir um cargo de liderança, o que eu posso pensar, então? Além de um questionário, ou além de uma entrevista, que são ferramentas, né, das fontes fundamentais básicas, eu acho que é essencial. Como é que a gente pode complementar, então, essa avaliação com essa investigação? Eu posso pensar no palográfico? Talvez sim. O palográfico, ele vai nos dizer, então, como é que ele, né, como é que ele se percebe, como é que ele se coloca, como é que ele se relaciona com as figuras de autoridade, com leis, com regras, né, como é a produtividade dele, de que forma, se ele se apresenta, por exemplo, né, como é que ele se apresenta, se coloca nas relações, se ele é mais expansivo, se ele é mais introspectivo, né? Afinal de contas, assim, a gente está avaliando para atendimento ao público, para a liderança, e a gente vai, então, delimitando, então, os instrumentos a partir daquilo que a gente consegue identificar, né, como objetivo da avaliação, né? Com perguntas, assim, chaves. Vamos para o próximo?
E aqui, gente, a gente já falou um pouquinho, né? Então, sobre os objetivos do contexto clínico. Então, por exemplo, né, a gente precisa entender também dentro do contexto clínico, será que é para diagnóstico? Será que é para, por exemplo, para promover uma intervenção, uma reabilitação? Se é para promover um tratamento, um acompanhamento psicológico? Se é para desenvolver alguma habilidade que não tem? Então, às vezes, a gente vai identificar ali, aquele precisa desenvolver, por exemplo, a parte da cognição, a memória, a atenção não está legal, né? Então, assim, a gente faz uma avaliação e a gente vai encaminhar, a gente vai concluir no laudo, a gente vai sinalizar, então, que ele precisa, então, de serviços complementares para que ele possa, então, desenvolver, né, essas habilidades que elas não estão no momento, né, e de acordo com a história de vida dele, ou de acordo com a idade dele, de acordo com a faixa etária dele, elas não estão adequadas, elas estão, né, assim, ou inferiores, ou abaixo da média esperada, para o público, né, e para todo o estudo que foi, então, avaliado. E aí a gente tem aqui, por exemplo, alguns recursos que podem ser, aí a gente vai, né, depende muito daquilo que a gente vai, né, como a gente falou, das escalas, ou de um instrumento, no judicial a mesma coisa. Às vezes pode acontecer, quem trabalha em conjunto penal, penitenciária, que avalia, né, as pessoas que estão em privação de liberdade, já tem já essa prática de utilizar o Rorschach, por exemplo, o HTP, né, porque ele traz conteúdos projetivos inconscientes. É importante combinar com a entrevista semi-estruturada para poder estruturar, então, a avaliação, né? Vamos lá, mano. Organizacional, né? Então, como eu falei, né, a gente avalia competências, avaliar alguns perfis de liderança, quais são as aptidões que a gente precisa encontrar nessa demanda, porque nem toda demanda, ela varia de empresa, ela varia de cultura, ela varia sempre. Então, a gente precisa sentar, conversar, ir lá, por exemplo, com o setor responsável que nos solicita para que a gente possa compreender o que ela quer. E aí, a gente vai, então, desenvolver, então, um plano, né, de avaliação, e a gente possa investigar e acessar aquilo que ela deseja, para que nossa avaliação não seja em vão, para que a gente não cobre, para que a gente não realize, faça todo o trabalho, mas que não tenha nada a ver com a perspectiva daquele que solicita, tá? E aí, para empresas é muito comum, então, por exemplo, né, avaliar se os colaboradores possuem características alinhadas à gestão, se eles, né, possuem as perspectivas, se eles estão ali alinhados na cultura. Aí tem alguns recursos também. Então, no psicossocial, em relação às normas regulamentadoras, a gente tem também normativas específicas lá no Ministério do Trabalho, o CFP também disponibiliza. E aí a gente tem que ter em mente que a gente deve, né, avaliar as aptidões para determinadas atividades. Por exemplo, a NR35, ela está relacionada à altura. A 33 está relacionada a confinamento. Então, a gente precisa pensar, por exemplo, assim, se essa pessoa, ela apresenta uma fobia de altura, né, de lugares fechados. Então, como que a gente pode, né, acessar, então? Aí a gente tem que contextualizar sempre, né? Então, avaliar a estabilidade emocional, avaliar a atenção concentrada é importante, porque ela vai lidar com atividades que ela tem um risco de vida, um risco de acidente de trabalho alto. Então, isso é importante. E aí a gente pode pensar em uma bateria de atenção, BPA, a gente pode pensar em um instrumento de inteligência, e aí a gente trabalhar também alguns traços de personalidade para saber como é que está, qual é a personalidade dele, qual é o perfil comportamental dele, emocional, certo? Estabelecer um foco específico. Então, evite objetivos amplos e vagos. Quanto mais específico, mais fácil será escolher testes e técnicas adequadas. Ao invés de avaliar a saúde mental, identifique o que o magistrado quer para avaliar daquele casal, das partes. Como assim, doutor, saúde mental? O que você quer saber? Qual é o seu objetivo principal? E a gente precisa cada vez mais especificar, para a gente poder acessar, então, e a gente, né, identificar se são sintomas, qual é o construto que a gente vai, então, a gente vai se debruçar,
para que a gente possa avaliar. Então, a partir do objetivo definido, aí a gente vai pensar, né, nas áreas. Se é cognição, se é personalidade, se é algum tipo de habilidade comportamental. Aí a gente vai pensar né, em selecionar instrumentos alinhados com aquela pergunta, a gente vai garantir que o processo seja objetivo, a gente vai definir e delimitar os demais critérios. Aí vem população-alvo, confiabilidade, normas referenciais, aspectos éticos e legais e praticidade e tempo disponível, como a gente já te falou. Então, ou seja, quais são os custos, qual é a acessibilidade, qual é o tempo de sessão, tudo isso precisa ser considerado como critério de uma escolha de instrumento, mas sempre a partir do objetivo. Então, a partir do momento que a gente já delimita, que a gente já entende, já tem uma pergunta, a gente já tem um foco para desenvolver, aí a gente começa, então, a pensar em todos esse público-alvo e todos esses outros critérios de validade, de referências, de normativas, para que a gente possa fechar e concluir ali aquele planejamento, aquela seleção, certo? Quais são os critérios que o psicólogo deve utilizar para a escolha, né? Então, assim, aí a gente já falou, né? A gente tem os construtos de inteligência, atenção e memória, personalidade, habilidades sociais, motivação. O que a gente pretende avaliar? A gente conhecer os construtos é fundamental. Se a gente tem conhecimento, se a gente começa a ter o domínio, se a gente começa a compreender, porque nem sempre vai chegar pronto. Na resolução lá, que para avaliar, por exemplo, agressividade e impulsividade do condutor de veículo. Como é que a gente vai avaliar a agressividade e como é que a gente vai avaliar, então, a impulsividade? E aí, como é que a gente vai avaliar a tomada de informação e tomada de decisão? Não existe um teste que fale assim, objetivo deste teste, avaliar tomada de decisão. Não, a gente vai trazer instrumentos, né? E a gente vai pesquisar instrumentos que possam nos aproximar, que possa ser contextualizado com aquilo. Nem sempre o instrumento vai trazer um resultado pronto. Então, se eu utilizo um teste de inteligência, se eu utilizo um teste de memória, se neste teste de inteligência eu também contemplo um teste de processamento, de avaliação da velocidade de processamento de informação, aí eu começo a entender, uai, peraí, como é que ele está recebendo a informação que eu trago? E aí a gente alinha as outras técnicas. Aí a gente recebe o sujeito, a gente faz uma entrevista, a gente está observando como que ele está recebendo nossos comandos, como que ele entende os nossos questionamentos, as nossas perguntas, as nossas investigações. Então, assim, a partir do momento que ele senta na tua sala, na tua frente, a gente já começa a observar. Que é aquele que pergunta, como é mesmo? De novo, ali já vai demonstrando um nível atencional baixo, ele já pode avaliar um pensamento mais lento. Então, assim, né, a gente não vai ter um teste que seja específico para uma situação. Aqui a gente precisa, na verdade, desenvolver um raciocínio clínico a partir de uma bateria de instrumentos, de testes ou outros instrumentos, para que a gente possa, então, né, integrar todos esses dados de acordo com as nossas observações e de acordo com o nosso rigor ético e científico. E aí a gente tem embasamento para isso. O teste, ele vai complementar e ele só vai confirmar as nossas suspeitas. E aí, por isso que é tão importante a gente pensar e a gente conhecer esses construtos, a gente se apropriar, então, né, daquilo que é como demanda, para que a gente tenha, então, esse olhar, né, integrativo, esse olhar amplo, certo? Pode passar, mano, acho que já estamos finalizando, quase. E aqui ó, a gente faz um breve resumo sobre os construtos, né, nada mais do que são conceitos abstratos, utilizados para descrever algumas características, alguns processos, alguns estados mentais que podem ser diretamente observados, mas que têm implicações comportamentais, emocionais e cognitivas, tá? Ao final da aula, quem ficar até o final, a gente vai disponibilizar uma apostila, né? Que é, na verdade, um PDF de todos esses conteúdos que estão aqui nos slides. Então, por isso que eu não vou me adentrar em detalhes, que a gente já vem falando sobre isso. Aqui a gente traz alguns exemplos, né? E aí a gente fala também de alguns contextos. O contexto clínico tem a personalidade, aí tem alguns sintomas, né? Porque sintoma não é construto, mas a gente precisa identificar qual é o sintoma que a gente precisa, né? É uma impulsividade, né? É um pensamento lento. Então, assim, não necessariamente. Então, a gente precisa entender, né? Compreender, para que a gente possa dominar, então, e
selecionar. E além de todos esses, né, além, então, a partir da escolha do construto, a gente já vai delimitando a validade, a confiabilidade, a gente já vai adequando o instrumento ao público, à cultura, a gente já vai associando a métodos também como o rapport, como a entrevista, as observações, a entrevista devolutiva, inclusive nossos alunos também, eles sabem que a entrevista devolutiva é um processo essencial para o dentro da avaliação. Então, assim, através da entrevista devolutiva, que a gente entrega um resultado, a gente entrega um documento, existe um roteiro, existe sim um método para realizar essa entrevista devolutiva, pois a gente precisa avaliar como é que ele está recebendo esses resultados, quais são os impactos que está trazendo para ele, para saber, através daquela observação, né, a gente conduzir também os encaminhamentos necessários, sinalizar e fazer compreender os seus resultados, contextualizar tudo que foi avaliado, certo? E aí, pode passar, mano. A gente já falou sobre isso, né? Isso. Já falamos também. E aqui, né, vou finalizar aqui com um exemplo prático. Se a gente pensar que avaliar candidatos para uma posição de liderança em uma empresa, é essencial o quê? A gente considerar, né, o nível educacional e as experiências profissionais prévias dos avaliados. Ou seja, a gente precisa, então, considerar, por exemplo, quando a gente vai avaliar uma pessoa, se ele já foi avaliado antes, se ele conhece alguma técnica, se ele já conhece algum instrumento, alguma bateria. A gente recebe psicólogos para avaliar também. Então, às vezes, os psicólogos já têm domínio de algumas técnicas. Então, Ivana, que está aí, utiliza instrumentos e técnicas, né, Ivana? Quando você recebe um paciente que também é psicólogo, já pode ter se apropriado. E a gente precisa considerar essa especificidade, que a gente vai precisar realizar uma adaptação, a gente vai precisar repensar, né, em algumas ferramentas, para que a gente não deixe de avaliar, mas que, né, a gente considere, por exemplo, um instrumento importante, e a gente não queime aquele instrumento, ou seja, o instrumento já tem algumas características que é a familiaridade, o conhecimento, e aí, né, ele pode ter um resultado distorcido, enviesado. Então, a gente precisa estar adentrando, então, nesse contexto, nesse espaço também, né? Aí, quais são então, a inteligência emocional, capacidade para tomada de decisão, a gente vai pensar, então, em resiliência, aqueles estudos que podem pensar em flexibilidade, em pensamento né, mais rígido, que tipo de habilidade, que tipo de competência a gente vai, né, precisar acessar. E aí, a partir disso, a gente vai delimitando. Outras adaptações também podem ser necessárias, como a linguagem dos testes, né? A gente sempre vai tentar o mínimo possível a linguagem técnica para que a gente possa deixá-la mais à vontade, né? Trazendo sempre um momento ali de confiança, de rapport mesmo, de vínculo, né, para que ele possa se sentir à vontade e a gente possa, sei lá, acessar o melhor dele. E aí, se ele chega nervoso, se ele chega, né, assim, ansioso, aí a gente precisa, então, construir e reduzir esse nível de ansiedade. Então, a abordagem, né, personalizada, ela contribui para uma organização sempre mais precisa e sempre relevante para as demandas que são organizacionais. E aí a gente vai contextualizar e vai colocar tudo isso, então, no papel e pensar no perfil dos participantes para elaborar nossas técnicas, né? Desenvolver e aplicá-las. Aqui, fica aqui, então, né, uma nossa mensagem para vocês. A sua prática é transformação. Cada avaliação que você realiza é uma oportunidade que você tem para impactar vidas, para construir uma carreira de alta performance. Você impacta a sua, porque você constrói a sua realidade, você constrói a sua jornada, mas você também, né, apresenta uma realidade, apresenta um serviço onde você impacta a vida do outro. Então, a confiança e clareza vem com conhecimento, vem com prática. Esse é o seu momento de crescer. Esse é o seu momento de você se transformar, de você elevar o seu nível. Né? Aquele momento que você sente insegurança na verdade, uma sinalização de que você está comprometido, de que você está, né, assim, desejando elevar o seu nível. Então, está no momento de você
para todo mundo que está aqui hoje. Por que vocês estão aqui hoje? Porque vocês estão demonstrando, então, né, preocupação e desejo de apresentar não só um nível de confiança melhor, né, naquilo que vocês vão prestar, mas também de acordo o comprometimento que vocês têm em relação à prestação de serviço de vocês. Então, é algo que é pessoal, mas é algo também que impacta o outro. Então, a nossa profissão é linda, né, gente? É uma jornada linda, é uma construção de conhecimento, de prática. Eu digo que é um tripé. A gente precisa de viver experiências, né? A gente precisa de viver essas experiências, a gente precisa de estudar, de apropriar de conhecimento, e a gente precisa trocar. A gente precisa de supervisão, a gente precisa de curso para aperfeiçoar. Então, né, existe, na verdade, aí um tripé, onde a gente possa, então, a partir desse tripé, iniciar uma nova jornada, todos os dias. Então, nosso posicionamento enquanto psicólogos comprometidos e éticos, certo? E por aqui a gente finaliza, né, a nossa aula de hoje. A gente hoje foi uma aula mais técnica, a gente falou mais sobre as demandas, a gente falou um pouco mais sobre os contextos, né, de avaliação, quais são as etapas, né, os instrumentos e as ferramentas. A gente tem aí, então, diversas técnicas, diversos métodos que a gente pode adotar para uma avaliação, e aí, de acordo, então, né, com cada demanda, de acordo com cada delimitação dos objetivos, aí a gente adota métodos e ferramentas para que possam ser assertivas para aquele contexto. Então, né, uma bateria de testes, uma mesma entrevista, ela não é realizada para todo mundo. Ela precisa ser personalizada. A gente precisa ter esse olhar. É um olhar que é um olhar integrativo, é um olhar que é personalizado. Então, é por isso que a gente compreender a história de vida do outro, para que a gente, a partir dessa história de vida, a gente possa repensar sobre o planejamento da avaliação psicológica, ela é crucial. E é ela que nos faz ser diferente. Ela é o diferencial na nossa carreira. Né? Então, quando a gente se coloca disponível para a escuta do outro, quando a gente contextualiza toda a sua história de vida, e de acordo, na verdade, né, com nosso domínio técnico, a gente, então, tem condição de desenvolver uma avaliação assertiva, uma avaliação ética e uma avaliação que ela apresente resultados que impactem né, o nosso paciente. Afinal de contas, a nossa avaliação ela tem um objetivo, né, minha gente? E é isso, eu agradeço, então, né, a presença de todo mundo hoje. A nossa segunda aula foi finalizada com sucesso. E eu gostaria de ouvir vocês agora. O que vocês acharam da nossa aula? Né? O que a gente pode trazer como contribuição para as próximas aulas? Para que a gente possa, então, complementar, de repente, na aula 3. Quais são as dúvidas que vocês têm? Será que ficou claro os critérios que envolvem aí a seleção, na escolha de instrumentos e testes, gente? Né? Gostaria que vocês digitassem aí para mim. Hein, Rai? Rainha de Tabuna, Que legal. Então, ai, Damari, que bom, obrigada. Que aula maravilhosa. Obrigada por compartilhar tanto conhecimento. Então, a gente, né, assim, Centro-Sé, Bahia. Ah, tá, é Bahia. A gente tem, então, né, assim, um compromisso com vocês, né? Quando a gente tem um tempo de prática, a gente precisa, né, assim, pedir com quem está iniciando ou está inseguro para iniciar, que a gente não sabe tudo. A gente não tem domínio de tudo. A gente não tem domínio de todas as técnicas, a gente não tem domínio de todas as ferramentas, e a gente está num processo de construção todos os dias. A avaliação, ela nos contribui para ser um profissional melhor, para que a gente possa adquirir mais experiência, para que a gente possa desenvolver mais competência. Então, hoje eu tenho uma sócia, onde a gente senta juntas, onde a gente troca juntas. A gente não define juntas, a gente não define sozinhas, né? Então, assim, antes da nossa sociedade, a gente também já fazia trocas. Então, quando a gente tem um instrumento novo
que é lançado por um autor, ou por uma distribuidora, pela Vetor, pela Casa do Psicólogo, e que é né, enfim, aí. E aí, o que a gente faz, né? A gente sempre tem um receio de adquirir um novo instrumento, de fazer um novo investimento. A gente tem troca, a gente realiza trocas o tempo inteiro. A gente faz novos cursos para aprender esses novos instrumentos, a gente troca com colegas que já usam esses instrumentos para que a gente possa identificar. Olha, Sibeli, por exemplo, eu troco muito com mãe. Como é que tem sido lá com você, na clínica que você trabalha? Ela trabalha na clínica do trânsito, eu trabalho em outra, além de outras atividades, né? Então, assim, eu utilizo muito o instrumento de atenção, que ela já utiliza pouco. A avaliação da atenção de inteligência, né? A gente troca. E aí, a gente, às vezes, tem uma dúvida. O palográfico mesmo, a gente divide muito. Então, assim, nesse processo avaliativo, ele não precisa ser solitário, ele não precisa ser sozinho. A gente constrói sempre, né, no coletivo também. A gente tem algumas tomadas de decisões que são individuais, mas que no coletivo é que a gente sustenta sempre a nossa postura de comprometimento, de reconhecimento, de aperfeiçoamento, principalmente, né? Então, isso. Agradeço, né? Ótimo conteúdo. Procuro segurança em praticar avaliações, segurança e conhecimento. É isso aí, Carol. A gente sempre está, né, como profissionais comprometidos, se questionando, então, e se perguntando de que forma a gente pode sempre estar mais segura, né, na nossa prática. Gente, agradeço a presença de cada um de vocês, né? Então, eu gostaria de fazer um print aqui. Vamos fazer um... Quem quiser abrir a câmera para participar da foto, certo? Vou aqui. Ah, que legal, estou conhecendo o Rayane. Quem quiser fazer um print, fique à vontade. Quem quiser marcar a gente lá também, porque amanhã a gente vai falar sobre mentalidade, a gente vai falar sobre carreira, né? Como construir essa carreira, essa jornada. A gente vai sair um pouco mais da técnica e a gente vai falar um pouco mais sobre empreendedorismo, sobre os desafios que né? Construir, então, essa. Que se a gente não é seguro, a gente vai realizar de qualquer forma, né? A gente pode pecar e infringir várias aí. Cometer várias infrações. Então, a insegurança é um passo importante e positivo. É como aquela ansiedade importante e positiva para que nos movimente para o próximo passo. E parabéns por você estar aqui hoje presente. Tenho certeza que você vai iniciar em breve. Obrigada, pretendo.